galerinha, tudo bom com vocês? Estava morrendo de saudade e como vocês sabem, né, nós estamos aqui nesse período de quarentena por causa do coronavírus, mas nós não podemos parar porque a obra do Senhor não para. E hoje estarei dando uma aula para vocês, que o tema é de João Batista, no caso, João Batista indica o caminho. Eu estaria dando essa aula se a gente estivesse lá na igreja, né? Mas não estamos por conta da situação, da circunstância, mas a igreja somos nós, como diz a Bíblia, e aí nós não podemos parar. Eu vou até fazer uma chamadinha aqui, peço para que todos vocês estejam assistindo esse vídeo, né? E que não parem também. Ana Paula, Isaac Menezes, Isaac Luiz, Samuel Rodrigues, Emily e o Samuel, aquele Samuel lá, o da Giovana, lembram deles? Esse Samuel que eu estou falando. Então, eu vou começar lendo aqui Isaías 40, do 3 ao 5, que a gente vai falar, pra gente poder, na verdade, pra gente poder entender um pouquinho sobre essa história, né? Sobre esse João Batista. Mas antes de tudo, nós iremos orar, como sempre, né? Eu sempre falo o tema primeiro e depois a gente ora. Amém? Então feche seus olhos para a gente poder orar. Oremos então. Senhor, nós te rendemos graça nessa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, porque a tua igreja não vai parar, porque o Senhor está na nossa frente, o Senhor nos guia todo o tempo, meu Deus, e a igreja somos nós. O lugar onde nós cultuamos ao Senhor pode estar fechado, Deus, mas sabemos que nós somos templos de Ti, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, cultuando ao Senhor, aprendendo cada vez mais, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos saber, Senhor, aquilo que nós precisamos entender de Ti. É o que eu te peço, desde já te agradeço, desde já te entrego, Senhor, cada aluno, Senhor, cada um que está ouvindo, Deus, cada pessoa, Senhor, no qual esse vídeo está chegando, que o Senhor alcance os corações e que venha trazer, Senhor, uma mudança, Senhor, que haja diferença nos corações. É o que eu te peço, desde já te agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lá em Isaías 40, do 3 ao 5, abram suas Bíblias comigo, diz assim: A voz daquele que clama no deserto: Preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado e todo monte e colina será rebaixada, e o torto será feito reto e os lugares ásperos planos, e a glória do Senhor será revelada e toda a carne haverá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isso. Aqui é uma promessa do profeta Isaías, na verdade ele estava anunciando João Batista que iria vir. Agora nós iremos entrar no texto-chave que está lá em Lucas 1, 67 e 80. Que aqui também já vem falando do Zacarias, que era o pai de João Batista. Na verdade, tinha Zacarias e Isabel, que eram pais dele, né? E eles eram bem idosos. A Bíblia fala que eles eram bem idosos. E aí, um anjo aparece para Zacarias, que ele era um sacerdote, e ele vai fazer um culto, né, ao Senhor. Ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor quando um anjo aparece para ele. E aí ele tem uma visão do Senhor lá, onde o anjo anuncia que ele teria um filho, e esse filho se chamaria João. E no momento, Zacarias não acredita muito no anjo, porque a sua esposa Isabel, diz a Bíblia que ela era estéril. Então ele não acredita nisso, não acredita na palavra de Deus naquele momento. Mesmo que ele estivesse ali, tão próximo de Deus como ele estava, talvez as circunstâncias que estavam acontecendo com ele no momento, talvez até a velhice tanto dele quanto da sua esposa, fez com que ele não acreditasse na palavra do anjo que era enviado por Deus. E aí o anjo diz que ele teria um filho e ele não acredita. E ele pergunta para o anjo: como é que eu posso ter certeza do que você está falando? E o anjo diz: eu sou o anjo do Senhor enviado a você. Como você não acredita na minha palavra, você ficará mudo até que o seu filho nasça. E aí acontece tudo o que tinha que acontecer e Zacarias volta para casa, pois acaba o tempo dele de estar ali naquela reunião. E quando ele volta para casa, a sua esposa engravida, Isabel engravida, mesmo sendo estéril. Depois de 5 meses,
na verdade 6 meses, esse mesmo anjo retorna. E ele vai visitar Maria, que no caso se tornará a mãe de Jesus. E ele anuncia a mesma coisa, só que de forma diferente, dizendo que ela daria ao filho daria luz a um filho que seria o salvador da nação, que seria o rei dos judeus. E Maria, no mesmo momento, por mais que ela fique desesperada, porque ela era virgem e ela estava pronta para casar, e algumas traduções dizem, né, que ela já era esposa de José, mas nós não sabemos, né, não ainda. E o anjo fala com ela que ela vai ter um filho, e em todo momento ela é submissa ao Senhor, acredita, diferente de Zacarias. Eles dois acreditavam em Deus, mas naquele momento Maria foi submissa ao Senhor e acreditou que ela daria à luz a um filho. E o Senhor, tá bom, e o anjo vai embora, e Maria vai lá crendo na situação toda. Mas voltando aqui, a Bíblia fala que Isabel era prima de Maria, porque o anjo diz: para que você tenha prova disso, sua prima Isabel está grávida. E Maria fica meio espantada com a situação. Por quê? Porque a prima dela é muito velha. Como eu já disse antes, Isabel já era uma idosa. E ele fala que ela estava grávida já de 6 meses. E a Maria, então, ela vai visitar Isabel. E quando ela chega na casa de Zacarias, ela cumprimenta Isabel. E o que acontece? O neném que está na barriga de Isabel, o João, ele salta de alegria. E porque na barriga de Maria tinha o Salvador. E a Bíblia fala que Isabel foi tomada pelo Espírito Santo naquele momento. E eu quero ler com vocês essa situação que está em Lucas 1, 36 e 44. Diz assim: E eis que tua prima, na verdade aqui é o anjo falando, né? E eis que a tua prima Isabel também concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril, porque com Deus nada é impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre. E Elizabeth, na verdade Isabel, foi cheia do Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isto é para mim, que a mãe do meu Senhor vem a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Maria foi tão submissa que a Bíblia relata aqui, né, que Isabel, ela estava cheia do Espírito Santo. Então entendemos que não foi dela que saiu essas palavras, que foi do próprio Senhor. E assim, quando nós ouvimos as coisas que são de Deus, na verdade, quando nós paramos, nos posicionamos para ouvir a voz do nosso Deus, que seja nós velhos, novos, crianças, enfim, independente da nossa idade, à medida que a gente busca o Senhor e tem relacionamento com Ele, a gente cresce mais. E quando a gente obedece a sua palavra, aquilo que o Senhor nos manda fazer, o Senhor ele faz questão de nos honrar. Ele faz questão de nos mostrar que nós estamos fazendo a coisa certa. Assim como quando nós fazemos coisas erradas, ele também faz questão de nos mostrar aquilo que é certo, porque o Senhor não quer que a gente erre. E aqui fala, né, que quando é uma honra, na verdade. Estava mostrando aqui para Maria que era uma honra ela ter ouvido a voz do Senhor e botar e cumprir, né, tudo aquilo que ele falou para ela fazer. Mesmo com medo, independente de tudo, ela cumpriu a vontade do Senhor. Aqui, vamos lá, só um minutinho. Lucas 3, do 2 ao 17, diz assim. Calma aí, deixa eu achar aqui.
Tá, deixa eu só falar aqui da promessa, né? Porque aí passa o tempo e aí João Batista nasce, né? E aí agora quem foi cheio do Espírito Santo foi o pai, porque a família de João Batista era todo mundo cheio do Espírito Santo. Diz assim no Lucas 1 do 36 ao 44, diz assim. Na verdade é Lucas do 1, capítulo 1, versículo 67 e 80 agora. Diz assim: E todos os que ouviam os colocavam no seu coração, dizendo: Que tipo de menino será esse? E a mão do Senhor estava com ele. E seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo, e levantou para nós o chifre de salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida a nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que ele prometeu ao nosso pai Abraão, de nos conceder que libertados da mão dos nossos inimigos, passamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo pela remissão dos seus pecados, mediante a eterna misericórdia do nosso Deus, pela qual, na aurora, lá do alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito e estava no deserto até o dia da sua aparição a Israel. Esses versículos, na verdade, são muito ricos, porque aqui vem falando, né, mostrando assim que ele nasce, né, que eles dão o nome e tal para João Batista. A Bíblia vem falando aqui que Zacarias profetizou isso na vida de João. E assim, João foi uma promessa que o Senhor já tinha feito, como a gente iniciou dizendo lá em Isaías, que ele seria aquele que iria anunciar, aquele que iria clamar no deserto, sabe? Que iria clamar a Deus pelo povo. E aqui vem mostrando que Zacarias profetizou isso na vida do seu filho, e todas essas coisas aconteceram, porque João ele veio com o propósito de realmente preparar o caminho para que o Senhor Jesus viesse. Porque ele pregava o evangelho, ele, por mais que fosse do jeito dele, ele sempre mostrava o caminho certo, vivia uma vida de santidade. A Bíblia fala que quando ele anuncia, o anjo anuncia João para sua família, na verdade, para o seu pai ou para sua mãe, eu não me lembro, fala que ele não iria se envolver com nada impuro, não beberia de vinhos como os homens faziam, não se embebedaria de forma alguma, mas ele só iria viver uma vida de santidade de verdade. Desde pequeno ele seria um menino cheio do Espírito Santo. E nós somos chamados para isso, chamados para fazer a diferença, chamados para viver em santidade, para anunciar o Evangelho de Cristo. E para a gente terminar, em Lucas 3, do 2 ao 17... diz assim, nesse texto, na verdade, vem falar realmente de João, né, que ele indica esse caminho. Diz assim, a partir do versículo 2: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto: Preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Todo vale se encherá, e todo monte e colina serão reduzidos. O que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Esse versículo foi exatamente o que a gente começou lendo, só que de forma diferente, e veio se cumprindo. João Batista é aquele que realmente anunciou o Evangelho, anunciou quem viria, e ele ainda continuou dizendo, lá na parte do 8, dizia:
pois frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer dentro de vós mesmo: nós temos a Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus poderá levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo, como já vem dizendo lá em outros capítulos da Bíblia. E o povo perguntava-lhes, dizendo: então, o que nós faremos? Eles respondeu, dizendo: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então vieram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que nós faremos? E ele disse-lhe: não cobreis além daquilo que vos foi designado. Ou seja, ele estava ensinando verdadeiramente como que a gente tinha que viver, como eles deviam viver naquela terra antigamente para poder alcançar o reino de Deus. E ele sempre dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. João Batista já dizia isso lá há muito tempo, no tempo de Jesus Cristo, na época que Jesus vivia nessa terra, né, fisicamente. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos anunciar esse reino também. Precisamos preparar esse caminho. Logo em seguida, Jesus chega até João Batista para ser batizado. E ele tem a honra de batizar Jesus. E ele diz, né, porque as pessoas começam a endeusar João Batista, pensando na cabeça delas que ele era o próprio Cristo. E ele diz que ele não era o Cristo. E que viria o Senhor Jesus e que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. E o Senhor vem e pede para que João Batista o batize, né? Para que ele possa dar início ao seu ministério. Então, João Batista foi um homem muito importante nessa nação. E que a gente venha viver como João Batista nessa terra, sabe? Que a gente verdadeiramente, além de viver, porque precisamos olhar para dentro de nós primeiro. A Bíblia fala que cabe ao homem examinar-se a si mesmo. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, nos examinarmos. Se tivermos bem, né? Para a gente poder estar exortando as outras pessoas também, com carinho, com amor, mostrando a verdade, pregando o evangelho. Hoje, nós temos muitas facilidades de pregar o evangelho. Estamos em quarentena, você pode dizer, nós não podemos sair de casa para nada, mas graças a Deus nós temos um instrumento nas nossas mãos. Temos o celular, temos os computadores, as redes sociais. Nós podemos bombardear as redes sociais para poder alcançar vidas, pois o reino de Deus está próximo. Quantas pessoas estão ao nosso redor e estão morrendo sem conhecer Cristo, sabe? Quantas pessoas precisam ouvir sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus está próximo. As pessoas precisam ouvir isso cada vez mais. E nós somos as pessoas que temos que falar, porque a Bíblia fala, em algum versículo da Bíblia que eu não lembro, mas eu sei que está aqui, e diz que as pessoas elas estão ansiando, sabe? A criação está ansiando que os filhos de Deus se manifestem. E como eles verão se não há quem pregue, como ouvirão, na verdade, se não há quem pregue, como crerão se ninguém se dispõe a ir, sabe? Nós precisamos ir, nós precisamos pregar, nós precisamos evangelizar as pessoas. Então, que nós venhamos ser como João Batistas, que iremos indicar o caminho para que quando Jesus voltar, não somente nós, não somente a nossa geração, mas outras gerações sejam alcançadas por Deus, porque nós sim somos cheios do Espírito Santo e nós fomos chamados para isso. Mais uma coisinha, lembra da galerinha que eu falei aqui? Se vocês, no início na verdade, se vocês estão sentindo falta de algum deles, mandem mensagem para eles, orem pela vida deles, liguem para eles, enfim, quando acabar a quarentena, os visitem, porque essas pessoas precisam de nós. Amém? Então iremos orar para a gente encerrar. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque tu és bom em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de poder te louvar, de poder seguir o Senhor, de ouvir a tua voz. Continue falando conosco, Senhor, nos perdoa todas as vezes que nós não quisemos dar ouvidos a ti, meu Deus. Faz a tua vontade, teu querer na nossa vida. Alcança, Senhor, as pessoas que estão afastadas de ti, meu Deus, e que o coração delas estejam voltados para o Senhor. Eis-nos aqui diante de ti, Senhor. Transforma-nos, nos façam como João Batista nessa nação, meu Deus, que nós venhamos indicar sempre o caminho e pregar o teu evangelho. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.